horas críticas positivas e horas críticas negativas. O que a gente tem visto, às vezes, é uma oposição inconformada, talvez por ter aí perdido uma eleição muito disputada, e isso, naturalmente, às vezes causa essa sensação de que você poderia ter sido, você não aceita, né, não se conforma, e tenta dar uma continuidade no palanque, não desce do palanque, e mantém essa disputa sempre acesa, essa vela da disputa sempre acesa, essa lâmpada acesa, e isso que a gente tem visto, né? Às vezes, por exemplo, eu vi o senador Aécio, com todo respeito, tenho muito carinho por ele, mas preso, por exemplo, a esses dias, a um parecer do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ele é um órgão auxiliar, né? Ele não é um órgão que delimita as leis, as regras, ele não tem o poder normativo, né? Ele é um órgão que auxilia esse Congresso, assim como é o TCE, ele auxilia as Assembleias Legislativas. Então, eles emitem pareceres, né? Que nem toda hora são pareceres técnicos, mas que as decisões, elas são sempre com um cunho político, com um cunho de uma visão mais dinâmica. E é nesse sentido, hoje, senhor presidente, senhores senadores, que a gente vem aqui desmistificar um pouco, né, essa situação, porque é muito bom sempre ser o estilingue, né? O ruim é você ser vidraça. E às vezes eu não consigo entender que ontem pessoas que eram essa vidraça, hoje apedrejam quem faz um trabalho melhor do que eles fizeram ontem, e eu me refiro ao PSDB, com relação ao PT. Portanto, senhor presidente, eu vou fazer algumas observações que eu acho interessantes. Diz aqui, criticar é sempre muito fácil, em todo lugar, a qualquer hora. Conseguimos encontrar um crítico, alguém pronto a apontar defeitos nos trabalhos alheios. Os técnicos de futebol, esses são, senador Medeiros, as maiores vítimas, né? Porque você quer ser sempre um técnico no lugar dele. Sabe muito bem disso. Quando seu time perde, são criticados pelos que fizeram e pelos que deixaram de fazer. Quando o time vence, ele recebe o reconhecimento da torcida. Quando perdem, eles recebem críticas e palavrões, né? É muito comum a gente ver isso. O governo da presidente Dilma Rousseff sofre mais do que os técnicos de futebol. Senhor presidente, ele só recebe críticas, não importa quem o faça. Os acertos do governo são insensíveis à oposição. As ações benéficas do governo são embaçadas por uma densa nuvem de reprovação. Pois chegou o momento de dissipar essa nuvem, chegou o momento de jogar luz sobre aquilo que o governo tem feito de bom. Chegou o momento de fazer justiça às realizações da administração da Dilma Rousseff. Subo hoje nessa tribuna para mostrar alguns atos que aqui já o presenciei como senador. Começo pela edição da medida provisória 672, 2015, que prorroga a atual regra da correção do salário mínimo até o ano de 2019. Hoje, a correção do salário mínimo é feita com base no Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC, do ano anterior, acrescido da variação do PIB de 2 anos atrás. Essa fórmula tem assegurado reajustes acima da inflação para o salário mínimo, garantindo e até ampliando esse poder de compra do povo que mais sofre e quem tem o menor acesso ao consumo. É um benefício real para os que mais necessitam, um momento em que a crise mundial ainda não foi superada. Resguardar o salário desse cidadão e dessas cidadãs é prioridade para o governo Dilma Rousseff. A defesa do salário mínimo não é a única frente em que o governo age de forma acertada. O combate à inflação é uma das maiores preocupações do Palácio do Planalto. Uma luta difícil no ambiente de crise global, mas que o governo demonstra ser capaz de vencer. As medidas econômicas adotadas, senhor presidente, surtirão efeito positivo até o fim do ano. Pode aguardar que essas são as posições muito otimistas do Banco Central e da equipe econômica. Combater a inflação num cenário de crise generalizada é um desafio, e isso
o governo Dilma tem enfrentado com muita perseverança. Então, vamos esperar que vai acontecer superávit. Pelo menos é assim que a comunidade internacional enxerga a situação brasileira, e isso reativa a credibilidade no governo brasileiro. Na semana passada, a Agência de Classificação de Risco, S&P, manteve a nota de crédito do Brasil no patamar de grau de investimento. Isso significa que o nosso país continua a ser visto como um bom pagador de dívidas. Os analistas da SP entenderam que as providências tomadas pelo governo irão controlar a inflação, bem como promover um crescimento mais forte do país a partir de 2016. Essa é mais uma prova que navegamos em águas turbulentas, mas que o governo possui a capacidade de reconduzir o Brasil para uma rota de crescimento. Essa rota de crescimento passa por um reconhecimento, o tesouro de biodiversidade, que Vossa Excelência, senhor presidente, foi o relator em uma comissão e eu relatei em outra. Existem no país. Mas do que isso, passa por uma melhora de regulação do uso do nosso patrimônio genético. Nesse sentido, a presidente Dilma teve o grande mérito de apresentar, no ano passado, o projeto de lei que redefine o marco regulatório da biodiversidade no Brasil. Essa proposição caminha a passos largos rumo à aprovação final e trará enormes avanços para o nosso país. Esse projeto, que tive a satisfação e a honra de relatar na Comissão de Ciência e Tecnologia, e o presidente Jorge Viana, na Comissão de Meio Ambiente, tornará mais fácil as pesquisas com o patrimônio genético nacional. Além disso, viabilizará a geração de riqueza ao incentivar a criação de produtos baseados no resultado dessas pesquisas. O PLC número 2/2015 irá assegurar a repartição dos lucros originados da exploração de nossos patrimônios genéticos. Os povos indígenas, bem como as comunidades ou agricultores tradicionais, serão compensados pelo uso de seus conhecimentos sobre a fauna e a flora nativa. Conhecimentos que valem milhões de reais, quando explorado pela indústria. Dinheiro que será, em parte, revertido a essas populações, melhorando suas qualidades e condições de vida. Com a aprovação desse projeto, teremos evoluções relevantes em nossas fronteiras científica, econômica e social. A iniciativa do governo demonstra uma visão de longo prazo que trará mais vantagem ao nosso país. Senhores senadores, senhoras senadoras, o governo demonstra diuturnamente seu compromisso com a melhoria do Brasil. Na segunda quinzena deste mês, apresentou uma série de medidas para combater a corrupção no país. A mais imediata dela foi a regulamentação da Lei 12.843/2013, conhecida como a Lei Anticorrupção. Com o decreto regulamentador, parâmetros foram estabelecidos para aplicação integral dessa forma, especialmente no que se refere à aplicação de multa, competência para apuração de responsabilidade e celebração de acordo de liênias. Outros pontos de destaque do pacote anticorrupção são os projetos de lei que criminalizam a formação de caixa 2 nos partidos políticos, que exige ficha limpa para as posses de servidores comissionados na administração pública e que prevê a perda antecipada de bens para aqueles envolvidos em corrupção. São ações do governo que visam, sobretudo, a zelar pelos recursos públicos. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, não venho aqui pedir que cessem as críticas ao governo da presidente Dilma. Críticas têm seu lugar e servem para o aperfeiçoamento daqueles que a recebem. O que venho pedir aqui é que saibamos enxergar os méritos deste governo. Apelo aos críticos
apelo aos críticos para que tenham uma visão mais ampla e menos enviesada, para que sejam capazes de reconhecer também os bons serviços dessa administração. Trata, acima de tudo, de uma questão de justiça a um governo que procura a todo momento encontrar o caminho certo para o desenvolvimento do nosso país. Era o que eu tinha, senhor presidente, senhores senadores, a hoje destacar, porque o que nós temos visto a todo momento são críticas e muitas delas, muitas vezes incertas, muitas delas injustas, e a falta de reconhecimento de um governo que acertou e tem acertado e tem procurado acertar a todo momento. Agora é de reconhecer que nós vivemos uma crise internacional e de uma hora para outra o Brasil não poderia estar imune, né, a essa força das crises internacionais, e ele então sofre agora essa interferência das crises internacionais. Mas que a presidenta Dilma está com o seu governo firme no sentido de buscar o caminho da prosperidade, o caminho do desenvolvimento, o caminho da integração. E para isso ela tem trabalhado de mão estendida, principalmente ao Poder Legislativo. Né? Então é importante que o Poder Legislativo, nesse momento de fragilidade, né, às vezes da própria popularidade da presidenta, tenha a responsabilidade com o país. A isso que eu convido. Convido, sim, que todos, de mão dada, a oposição, situação, enfim, aqueles que amam o Brasil verdadeiramente, que têm compromisso verdadeiro com esse país, que façam um trabalho no sentido de melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Não podemos aqui jogar no quanto pior, melhor, porque isso é um ato, no mínimo, insensatez, irresponsável para com a nação brasileira, para com o povo brasileiro. Nós somos aqui eleitos, sim, para cada um ter o seu posicionamento, as suas ideologias, os seus métodos de trabalho, mas, sobretudo, a nação é de todos e todos têm o compromisso de fazer esse Brasil dar certo. Meu muito obrigado, senhor presidente.